Mesmo sem perceber, a nossa relação com o lixo é muito próxima. Seja após uma refeição em família, no cafezinho do trabalho, em uma noite de diversão com amigos ou dentro de casa, estamos produzindo lixo a todo momento. Por definição semântica, o lixo é um objeto indesejado. São materiais, orgânicos ou não, que não têm valor à primeira vista. Feito o descarte, é como se o lixo desaparecesse. Essa falsa impressão resulta no ocultamento de pessoas. Há uma rede de trabalhadores responsável por recolher e reciclar o lixo que ninguém mais quer. O que não precisamos e não gostaríamos que estivesse ao nosso alcance se torna fonte de renda para pessoas que sobrevivem do lixo. A Loici é uma mãe de família, né, que já criou os filhos, tem netos, ajudou a criar os netos, sempre trabalhando, muitos anos da minha vida aqui. Eu sou uma mulher que eu respeito muito o meu trabalho, né? Eu tive pouca chance de estudar, então desde os 15 anos eu trabalho. Loici é uma das recicladoras pioneiras do Centro de Triagem da Vila Pinto, localizada na comunidade Bom Jesus, em Porto Alegre. Diz que trabalha no centro desde que foi fundado, há 27 anos. Junto de mais 34 trabalhadores, Loici faz a separação de materiais recicláveis vindos da coleta seletiva da cidade. A gente puxa o material, né, começa a fazer a separação, que são mais de 40 tipos de material. Garrafa PET, papel, jornal, vários materiais, a gente vai fazendo a separação. Muitas pessoas já passaram por aqui, pessoas da mesma família. Neste momento a gente tem, eu acho que 5 pessoas da mesma família trabalhando com nós. São pessoas que já trabalharam fora, só que estão agora fora do mercado de trabalho e acharam aqui com nós um meio de ganhar um dinheiro também, né? A necessidade de retirar ou complementar a renda por meio do trabalho com o lixo é uma realidade para muitos brasileiros. São cerca de 800 mil recicladores, formais e informais, espalhados por todo o território nacional. Segundo um levantamento sobre o perfil dos catadores e das cooperativas de reciclagem no país, 76% deles são pretos e pardos, sendo que 85% não concluíram o ensino médio e 55% não terminaram o ensino fundamental. E apesar desse trabalho ser frequentemente atrelado à figura masculina, a maioria da mão de obra em unidades de triagem é composta por mulheres. Na região sul, elas são 55% da força de trabalho. Esse cenário se repete em todas as regiões do Brasil, exceto no Nordeste, onde apenas 48% são mulheres. Na Bom Jesus, Cirlei garante que a preocupação é dar condições para que mais mulheres consigam estabilidade econômica. Mas esse projeto é voltado para as mulheres. Ele foi feito para as mulheres. Há 27 anos atrás, mulheres que eram chefes de família, mas também elas viviam no tráfico, essas coisas. Então a gente trabalha com um público totalmente vulnerável, né? Que às vezes não consegue trabalho em outros lugares, né? Além do preconceito racial e de gênero e das dificuldades sociais e econômicas, os catadores sofrem com o olhar de uma sociedade que não enxerga a importância e não considera legítimo o trabalho que realizam. Precisam lidar com a discriminação e o apagamento do próprio ofício. Para combater esse preconceito e representar os trabalhadores, surge o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, um movimento social criado em 2001, que busca a valorização da categoria e o protagonismo popular da classe. Segundo a representação gaúcha do movimento, ainda há muito que se construir. Porque os catadores e catadoras vivem à margem da sociedade, na sua grande maioria, né? São invisibilizados, porque a sociedade de consumo e a sociedade de dominação, ela fez com que os catadores e catadoras muitas vezes são reconhecidos, vistos como o próprio lixo, né?
não distingue o ser humano do que é chamado de lixo, né? E que, na verdade, para nós é a nossa sobrevivência, né? Ainda falta muito reconhecimento. Eu acho que é uma luta eterna, sabe? Porque a gente ainda é muito lixeiro, é catador, sabe? O lixo das residências da sociedade poderia ser melhor separado para vir para nós, porque hoje em dia o mundo sabe que existe as reciclagens. O mundo sabe que existe o reciclador, o catador, que a gente precisa daquele material. Os desafios do trabalho com lixo não param por aí. As condições precárias de trabalho, a infraestrutura inadequada e a baixa remuneração também são problemas que afetam a rotina deles. O valor recebido pelos funcionários nas unidades de triagem, conhecidas como UTs, varia conforme a quantidade de materiais arrecadados e vendidos mensalmente. Em dezembro de 2023, cada reciclador da UT da Bom Jesus recebeu cerca de R$ 700, mas em novembro o valor ficou em 500, menos da metade do salário mínimo previsto para 2024. A prefeitura tem um contrato com todas as UTs que são cadastradas, inclusive com a nossa, só que esse dinheiro não pode ser usado para pagar pessoas, porque é só para manutenção do prédio, das máquinas, pagar luz, mas pagar pessoas não. Chega a ser triste, né? Eu tenho uma situação, né, mais ou menos, mas tem gente que sobrevive só desse dinheirinho, tem gente que paga aluguel, tem gente que tem filho pequeno, então fica bem difícil para toda a categoria, né? Catador, reciclador. Distante das unidades de triagem, existe uma parcela de pessoas mais conhecida pelo trabalho com o lixo. São os catadores e catadoras. Para a maioria deles, a rua é ao mesmo tempo espaço de trabalho e moradia. São ainda mais apagados pela sociedade. Muitos deles não possuem nem mesmo documento de identificação. Éder é uma das tantas pessoas que tem a rua como lar. Sobrevive com a renda que consegue tirar da venda dos resíduos em algum dos 17 pontos de compra de materiais em Porto Alegre. É lá que ele encerra seus dias após uma longa e desgastante jornada de trabalho. Que o lixo começa a sair de manhã às 8 horas, que é Ipiranga, segunda-feira. Aqui, daí a gente diz assim que é lixo para todo mundo é feliz segunda. E aqui na Independência ali, que vai sair para Oswaldo, que tem aquelas entradas assim que desce para ser no Oswaldo, né? Ali é das 5 horas da tarde em diante. Daí a gente tem que estar esperto. Eu estou sempre esperto. Daí. Tem vezes que eu já durmo por ali mesmo, como te falei. Dando uma manta ali, uns papelão bem bom, grossinho assim. O catador tem 50 anos e vive nas ruas desde os 13. Hoje, carrega na pele o peso de ter passado uma vida marcada pela solidão e pela dureza das circunstâncias. A sua história, assim como a de muitos outros catadores, revela cicatrizes invisíveis de uma vida às margens da sociedade. Minha mãe trabalhava, né, para sustentar nós. Daí tinha minhas irmãs também que estudavam. Daí, no caso, eu ficava sozinho no mundão, desde pequeno já, né, sozinho. Daí, quando vê, minha mãe faleceu, daí minhas irmãs casaram. Daí, imagina eu com 13 anos morando sozinho. Já era. Daí eu vim pro Centrão aqui e nunca mais saí. Imagina quanto tempo eu já tô cansadão. Em Porto Alegre, uma pesquisa indicou que a população que vive na rua é de mais de 5.700 pessoas, um número 244% maior do que a contagem da prefeitura. São quase 6.000 pessoas vivendo em condições precárias, sem acesso à moradia, saúde e emprego. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela Unicinos. Quando eu comecei a reciclar, há quase 20 anos atrás, eu fazia quase todo menino Deus sozinho. Daí agora o cara tá, tipo, aqui tem uma quadra, daí eu tô indo aqui, daí tem o container aqui, ó. Quando eu faço a quadra já tem um. Daí eu já tenho que ir pro outro lado. A percepção de Éder do aumento significativo no número de catadores nas últimas décadas condiz com os dados. Em 2002, o Brasil contava com cerca de 128 mil pessoas que trabalhavam com materiais recicláveis.
Em 2019, esse número mais do que dobrou e atingiu a marca de 281 mil pessoas. Os dados são do PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Segundo a PNAD contínua, entre 2012 e 2017, período em que o desemprego subiu de 6,8% para 13,9%, o número de catadores aumentou em 76%. Já entre 2017 e 2019, quando a taxa de desempregados baixou para 11%, houve redução na quantidade de pessoas que viviam da coleta de resíduos. Quando o desemprego aumenta o número de pessoas catando também, né? Porque a catação, no fundo, é a última alternativa que as pessoas têm antes de cometer algum delito, entende? Tipo, não tem trabalho, não consigo trabalho, estou desempregado, o que eu vou fazer? Eu vou catar. Fabiano também faz a sua renda a partir da coleta de recicláveis. Passou a morar em Porto Alegre em 2018, depois que teve a casa na Ilha dos Marinheiros desapropriada para a passagem da nova ponte do Guaíba. Agora vive na Vila Santa Terezinha. O local é conhecido como Vila dos Papeleiros. Que pelo menos a gente paga R$20, mas a gente mora numa moradia digna, né? Uma moradia digna. Eu saio de manhã e volto por volta de meio-dia, 1, 2 horas, não tem horário, vai do dia, se tiver o dia bom na coleta, no caso, né? Se não tiver, a gente tem que andar mais, caminhar mais para poder encher o carrinho e poder vir. Ele utiliza o carrinho para coletar e transportar esses materiais que vende para pagar o aluguel e comprar alimento. Mas vive todos os dias a insegurança de perder o sustento por conta de uma lei municipal. Eles andaram até querendo tirar a gente das ruas aí. Agora, esses dias, a gente teve uma reunião, eu nem lembro bem exatamente o dia, mas a gente teve que ir lá na Câmara, lá para... Vamos ver o que vai acontecer, deram mais 6 meses para nós aí. Daí agora vamos esperar por eles. Eles querem tirar os carrinhos, não querem deixar mais a gente trabalhar com os carrinhos. A lei é a responsável por criar o programa de redução gradativa do número de veículos de tração animal e de veículos de tração humana. Até 30 de junho de 2024, os veículos de tração humana devem ser retirados de circulação. O processo teve início em 2008, quando a prefeitura começou a remoção desses veículos. Os de tração animal já foram eliminados, mas os carrinheiros seguem lutando pelo direito de usar os carrinhos como ferramenta de trabalho. Não adianta a gente dizer nada, eles é quem manda. É só isso, eles deveriam olhar mais para nós, né? Os trabalhadores aí que estão todo dia no sol aí. E eles deveriam ser muito mais incentivados, protegidos, terem leis que cuidassem deles, que incentivassem o trabalho deles, que regulassem também o trabalho deles, né, para não serem tão explorados, porque eles são muito explorados pela nossa sociedade. E isso, lembrando sempre, tanto do ponto de vista formal, do lixeiro, né, que a gente chama, né, o cara que trabalha lá pendurado no caminhão de lixo, mas aquele catador informal com a sua carrocinha. Os dois são muito importantes. Não é porque um está formal e o outro não está formal que o informal tem que ser menosprezado ou desestimulado ou até punido. Se é pra ti que eu sou feliz, eu vou estar sendo... não vou estar sendo homem. Tem que ser feliz pra mim. Sente que falta bastante. Com certeza, cara, é ser humano. Ela não é bicha. Eu não me sinto bicho. Pedir para as pessoas olharem com mais dignidade para a gente, para o catador, para o lixeiro que eles falam. Mais respeito, gente, mais dignidade. Embora sendo mais sujo, é um trabalho. É uma separação. Melhorar o que a sociedade não faz por nós. Por isso que eu tenho respeito pelo lixo, é o trabalho, é a nossa sobrevivência. Significa a nossa vida, né? Porque nós vivemos disso. Terminar o lixo, não sei o que vai ser de nós aí. Terminar com as reciclagens aí.
Enquanto a cidade segue seu curso, produzindo toneladas de resíduos diariamente, é fundamental reconhecer a importância desses trabalhadores. Vai ser bem melhor, vai ser bem mais gratificante, o cara ficar bem mais contente. É como eu te falei, se nós não separasse o lixo, onde é que ia estar o lixo? Como é que estão as pessoas no meio do lixo? Ia existir para sobrevivente no meio do lixo? Que nós separamos, que nós demos um destino. Né? Nos veem como doutor do planeta, doutores do planeta. Nós somos. Ninguém enxerga isso.